A pergunta, irmãos, que muitos fazem: quando que o Senhor Jesus voltará? A palavra de Deus, irmãos, em Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, diz, no capítulo 1, versículo 7: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Até aqui por enquanto, amém? Atos capítulo 1, versículo 7, para a nossa reflexão. É uma pergunta que muitos fazem, e a resposta é muito clara, irmão, é muito clara. Não é para você saber, não vos compete saber. Os discípulos perguntaram, assim também quanto muitas pessoas perguntam. Consequentemente, irmãos, aqui a resposta atende precisamente a pergunta que eles fizeram. Ele diz que a eles, em geral, não pertence, irmãos. É isso que tem que ser entendido por todos nós. Eles fizeram uma pergunta semelhante em uma ocasião anterior, Mateus capítulo 24, versículo 3. Diga-nos, quando serão essas coisas? E Jesus respondeu, mostrando-lhe em que certos sinais precederiam a sua vida. Mas, porém, contudo, aquele dia e daquela hora ninguém conhece, ninguém, nem os anjos no céu, mas apenas o Pai. Deus reprovou uniformemente uma vã curiosidade sobre esses pontos. Os tempos ou as estações do ano, na qual a palavra se refere, é a diferença entre o primeiro e o segundo, é que qualquer tempo, período indefinido ou incerto. Posterior denota um tempo fixo, definido ou apropriado. E aqui para indicar os períodos que marcariam ou determinariam todos os eventos futuros. Tão inteiramente o Pai reservou o conhecimento destes para si mesmo, que se diz que nem o Filho os conhecia os tempos e as estações. No seu próprio poder, ou seja, Ele os fixou por sua própria autoridade. Ele os produzirá em seu próprio tempo e maneira. Portanto, não é apropriado a pessoa ansiosamente querer investigar ou saber quando será. Toda profecia, irmãos, é notavelmente obscura em relação ao tempo de seu cumprimento. As razões pelas quais é assim são as seguintes: excitar as pessoas a observarem os eventos que estão por vir, pois o tempo é incerto e eles virão como um ladrão de noite, como diz a palavra. E também como devem ser provocados pela agenda humana, estão dispostos a modo de evocá-la quando a pessoa quer saber a todo custo. Se as pessoas soubessem exatamente quando o evento iria acontecer, elas poderiam ser negligentes e sentir que os seus próprios esforços não eram necessários ou não seriam necessários. O conhecimento de cenas futuras do tempo exato pode alarmar as pessoas, absorver os seus pensamentos de maneira a impedir uma atenção adequada aos seus deveres atuais. É dever nosso agora, e Deus providenciará as cenas futuras, ou seja, temos que nos preparar. Promessas suficientemente claras e plenas são, portanto, dadas para nos encorajar, mas não tão plenas que suscitem uma curiosidade vã e ociosa. Tudo isso, irmãos, é eminentemente verdadeiro de nossa própria morte, uma das cenas futuras mais importantes pelas quais a maioria tem que passar. Certamente está diante de nós, está perto e não pode demorar muito, e pode vir, inclusive, a qualquer momento. Deus fixou o tempo, mas não nos informará quando ele será ou quando chegará. Ele não gratifica uma vã curiosidade, nem nos aterroriza anunciando-nos o dia e a hora em que devemos morrer. Você entende, irmão? Ou talvez, como fazemos quando algum homem
deve ser executado. Quando eu falo nós, ou a humanidade em geral. Isso seria tornar nossa vida como a de um criminoso condenado à morte. E durante toda a nossa vida, pelo medo da morte, estar sujeito à escravidão, conforme Hebreus 2,15. Ele nos deu, irmão, o suficiente para nos excitar a fazer a preparação e estar sempre prontos, com nossos lombos cingidos e nossas lâmpadas aparadas e acesas, conforme Lucas capítulo 12, versículo 35. A grande verdade, irmãos, é que Jesus Cristo voltará. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Diz, irmãos, que Jesus voltará para buscar o seu povo e proclamar o juízo sobre o mundo iníquo. Porém, a Bíblia não diz, ela não diz exatamente quando o Senhor voltará. Na verdade, nem nos importa saber. Perdemos tempo precioso com estudos escatologia. Perdemos tempo à toa, irmãos. Na verdade, o texto bíblico se concentra principalmente em informar os objetivos da volta do Senhor Jesus e ensinar os cristãos acerca de como eles devem esperar e estar neste momento. Também é fato, irmãos, que muita gente não acredita que Jesus voltará. Infeliz realidade. Conforme o tempo vai passando, parece que a incredulidade da humanidade vai aumentando cada vez mais. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Com o avançar do tempo, a fé vai desaparecendo e o amor vai se esfriando. A questão é que o pecado era pecado. E quanto mais endurecido estiver o coração do ser humano para as coisas de Deus, mais Deus entrega a sua própria miséria. Romanos 1, 21 ao 24. É por isso, irmãos, que nos momentos finais que precederão a volta do Senhor Jesus Cristo, o mundo estará vivendo imerso em sua grande apostasia. Mas não se engane, no momento mais agudo da descrença, quando os incrédulos menos esperarem, aí sim Jesus voltará. Por isso, o apóstolo Pedro escreve que nos últimos dias será cada vez mais frequente o aparecimento de pessoas escarnecedoras, que elas questionarão: onde está a promessa de que Jesus voltará? Segundo a Pedro 3,4. Mas essas pessoas são semelhantes aos incrédulos que viveram no tempo do dilúvio, como se Deus nunca fosse chegar. É como diz na palavra. Assim como na antiguidade o dilúvio veio e trouxe o juízo de Deus sobre o mundo, no tempo determinado por Deus, também Jesus voltará, vitorioso, trazendo paz e alegria aos redimidos e juízo aos ímpios. Mateus 24, 37, 38 e 39. Aqui alguém pode perguntar: quando será o tempo determinado por Deus? Sobre isso, Pedro nos lembra de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas Deus é fiel à sua palavra. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Segundo a Pedro 3, 8 e 9. Demore o tempo que for, Jesus voltará. Aí você me faz outra pergunta: e o que acontecerá antes de Jesus voltar? A palavra de Deus, irmãos, nos adverte que o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, voltará, será precedido de alguns eventos. Entre esses eventos, sinais do fim dos tempos, podemos aqui citar aparecimento de falsos cristos. Muitas pessoas aparecerão dizendo ser o próprio Cristo ou falando em nome de Cristo. Mas o Senhor Jesus alerta que não devemos dar crédito a essas pessoas. Não devemos dar crédito a essas pessoas. Mateus 24, 23. Outro sinal: aparecimento de falsos profetas. Os falsos profetas
são um problema bem conhecido durante toda a história do cristianismo. Mas, nos últimos dias, haverá uma intensificação no surgimento dessas pessoas fraudulentas. Inclusive, elas serão tão persuasivas que, se fosse possível, conseguiriam enganar até os escolhidos. Marcos 13:22. Mas a boa notícia é que isso não será possível, pois Deus é quem preserva o seu povo. 1 Coríntios 1:8. Outro sinal: os seguidores de Cristo serão perseguidos. Mas os cristãos sempre foram perseguidos. Mas nos últimos dias a perseguição contra a igreja aumentará, seja ela de ordem física ou moral, declarada ou vedada. Outro sinal: guerras, desastres naturais, fome, peste, terremoto e tudo mais. Mas a história da humanidade sempre foi marcada por inúmeros conflitos, desastres, miséria e grandes epidemias. Sim. Mas quando a volta de Jesus Cristo estiver próximo e que ele vai voltar, serão mais frequentes e mais intensificados esses sinais, esses acontecimentos. Ao longo do tempo, muitas pessoas já tentaram estabelecer uma data para a volta de Cristo, mas todas elas fracassaram, falharam. Então, se desejamos obter informações realmente seguras sobre a vinda de Jesus, devemos recorrer diretamente à Bíblia, irmãos. Diretamente à Bíblia, que é a palavra de Deus poderosa, infalível e inerrante. Outra questão: como Jesus vai voltar? A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz informações importantes sobre como será o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, o mundo incrédulo estará se deleitando em sua falsa expectativa de paz e segurança. O apóstolo Paulo explica que no dia em que Jesus voltará, sobrevirá aos incrédulos repentina destruição, de repente. Inclusive, ele usa uma metáfora sobre as dores de parto, como figura desse momento. 1 Tessalonicenses 5:3. Em segundo lugar, ninguém poderá escapar das implicações do dia em que Jesus vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 também. Muitos tentarão se esconder ou inutilmente desejar a morte para fugir do dia da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:14-17. Em terceiro lugar, Jesus voltará de forma repentina. Isso significa que o dia que Jesus vai voltar surpreenderá muitas pessoas. E nesse sentido, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão à noite. Mas, irmãos, aqui é importante entender que, embora os crentes não saibam a data em que Jesus voltará, eles não serão surpreendidos por sua vinda. Os cristãos verdadeiros. Os verdadeiros cristãos não estão nas trevas, mas são filhos da luz. Diz a palavra. Eles vivem cada segundo de suas vidas tendo a certeza de que Jesus voltará. E o que eles fazem? Eles ficam aguardando diligentemente esse dia. Eu te pergunto, é o seu caso, não é verdade? Glória a Deus, né, irmão? Em quarto lugar, no dia que Jesus voltará, será inconfundível. A Bíblia diz que o Filho do Homem, no seu dia, ele virá como um relâmpago, cujo brilho vai ser de uma extremidade à outra do céu. Lucas 17:24. Maravilha, né, irmãos? Assim como é impossível esconder um forte relâmpago, também será impossível esconder o retorno do Cristo de Deus. Não haverá ambiguidade no dia em que Jesus voltará. E, em quinto lugar, no dia em que Jesus voltará, o anticristo será destruído. O apóstolo Paulo, ele nos diz que esse homem iníquo, filho da perdição,
o grande regente humano do sistema anticristão, será destruído e aniquilado pelo sopro da boca do Senhor e pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E glória a Jesus. As implicações da verdade de que Jesus voltará. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz que Jesus voltará, e quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Isso porque, irmãos, nesse dia, Cristo reunirá o seu povo escolhido e também anunciará o juízo de Deus. As Escrituras ensinam que quando Jesus voltar, os cristãos que já morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis e glorificados. 1 Coríntios capítulo 15, 52 a 54 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Encontrar com o Senhor e encontrar com nossos entes queridos que morreram na presença de Deus. E eu creio nisso, eu creio. Mas, porém, contudo, entretanto, assim como alguns ressuscitarão para a bem-aventurança eterna, muitos outros ressuscitarão para a perdição eterna. Daniel 12, 2. Sim, irmãos, o dia em que Jesus vai voltar será também um dia de perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, 7. E além disso, conforme o apóstolo Pedro ensina, no dia em que Jesus voltará, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3,10. É verdade, irmãos, que existem diferentes interpretações entre os cristãos sobre como será o dia em que Jesus voltará. Inclusive, alguns dividem esse evento em diferentes etapas e afirmam que primeiro Jesus vai voltar de forma secreta e só depois é que ele voltará de forma visível a todos. E essas questões, no entanto, são de importância secundária e não devem jamais dividir a igreja do Senhor, ou pelo menos não deveria dividir a igreja. O importante é que todo cristão verdadeiro concorda que Jesus voltará, assim como prometido pela palavra, porque tudo que Deus promete Ele cumpre. E como exatamente isso acontecerá é algo que pertence ao Senhor. O que de fato, irmãos, precisamos é nos ocupar de aguardar de forma apropriada a vinda do Senhor. E enquanto esperamos esse dia, a Bíblia nos instrui a ser santos, piedosos, irrepreensíveis, em paz e comprometidos em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 em diante. Então, irmãos, que estejamos sempre vigilantes e preparados, porque Jesus voltará e não tardará. E peço que você guarde na tábua do teu coração. Aceite Jesus como Senhor da tua vida. Reconcilie-se com o Senhor. Volte para a presença do Senhor. Prepare-se. Esteja pronto. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Peça perdão para o seu próximo. Libere perdão para o seu próximo. Clame a misericórdia de Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não dê lugar para o diabo. Foge da aparência do mal. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos vós. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Espero que esta mensagem tenha um ótimo proveito. Com certeza ela tem. E
segue a recomendação bíblica, irmãos. Tá bom? Segue a recomendação bíblica e eu creio que, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Divino Espírito Santo, conquistaremos a grande vitória. Amém?